Alô, amigos e amigas, estamos iniciando mais um programa Boa Prosa. E hoje nós vamos entrevistar Nicolas Alves. Esse cidadão tem 26 anos, ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, atleta campeão pernambucano, campeão do Norte e Nordeste, agreste e brasileiro de artes marciais. Ele é líder do projeto social belíssimo, Guerreiros de Cristo. E finalmente, na segunda parte deste programa, nós vamos continuar essa entrevista com ele, que também é vereador eleito pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, exercendo com muita eficiência, com muito trabalho, com muita luta, mas com muita competência, o seu primeiro mandato. Olá, Nicolas, tudo bem? Tudo bem, Lulica? Boa tarde. Gostaria de agradecer a todos, primeiramente a Deus, por esse convite, por estar aqui, né? A você e todos que fazem parte dessa belíssima TV. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, você dando uma entrevista, esclarecendo e apresentando o meu trabalho para o povo de Palmares e mostrando o quanto é importante a gente divulgar coisas boas. Agradeço a você por essa oportunidade e, sem sombra de dúvidas, espero vir mais vezes. Que bom. Nicolas, vamos falar exatamente agora do atleta, não é? Que você é uma pessoa, eu conheço, nós desportistas conhecemos, os esportistas também, mas hoje nós estamos falando para a região da Mata Sul, norte das Alagoas, para o Nordeste brasileiro e também para o Brasil e o mundo. Vou dizer por quê. Mandando um abraço agora para Evilásio, lá no Chile. Ele assiste esse programa e compartilha. Queria mandar um forte abraço. O Evilásio, ele é um grande saxofonista do município dos Palmares, um jovem que conquistou o Chile. Esse programa também ele é exibido lá na Argentina. Isabel Calado, Santana Calado, filha de Joel Santana, o homem de branco, que ela assiste. Um forte abraço para você, Isabel, aí na Argentina, e também compartilha. Esse programa aos sábados, que era aos sábados, hoje estamos exatamente realizando nas sextas à noite, ele também é compartilhado nos Estados Unidos. Nós temos Afonso Paulo, outro intelectual de Palmares, que nasceu ali na Rua do Galo, mas hoje ele mora nos Estados Unidos e ele também é louco pelas coisas da nossa terra, pelas coisas do Nordeste e do Brasil. Então pergunto eu, quem é o atleta Nicolas? O que fez, o que está fazendo e o que vai fazer? E qual a sua modalidade de esportes? Claro, e categoria? Eu comecei no esporte em 2010, há 11 anos atrás. Iniciei nas artes marciais em 2010. Gostava muito do futebol, mas eu acho que tinha o talento para o esporte individual. Então, migrei para as artes marciais. Conheci primeiro a capoeira, comecei na capoeira, no Axé Brasil Capoeira. No início não foi fácil ser atleta, e não é fácil ser atleta no Brasil, a gente sabe disso. Minha família não gostava do esporte porque achava isso para dar aula e auxiliar o professor da turma a ajudar os alunos que estavam se formando no curso de montagem, manutenção e rede de computadores. Daí eu tinha meu próprio dinheiro e do meu próprio dinheiro eu passava a investir, a comprar meu abadá, comprar minha camisa, a corda, os kimonos, né? Então eu sempre tive vontade de treinar arte marcial e comecei na capoeira, mas daí então eu lembro que teve a luta do século, né? A luta do século passou e foi aquela luta de Anderson Silva com o Vitor Belfort, né? Que ele deu aquele chute muito bonito. E daí então eu quero lutar MMA. Ainda não realizei esse sonho do MMA, mas eu disse, eu quero lutar MMA. Então comecei a procurar outras artes marciais. Daí eu comecei a treinar Taekwondo, onde eu competi no Taekwondo, ainda fui campeão do Mata Super, competi Jiu-Jitsu, e saí treinando, e
colecionando conhecimento em diversas artes marciais. Hoje, o atleta Nicolas Alves, ele se dedica exclusivamente ao ensino do kickboxing, da luta livre esportiva e da luta olímpica. A luta olímpica é aquele esporte que tem nos Estados Unidos, que usa, né, a greco-romana, né, que o povo conhece muito mais aqui no Brasil. Então a luta olímpica ela está crescendo bastante, inclusive quero mandar um abraço para o presidente da Federação Pernambucana de Lutas Associadas, o eterno presidente Mestre Álvaro, né, e também para um novo presidente, que é o Léo Regis, que está fazendo um trabalho incrível com wrestling aqui em Pernambuco, e tenho orgulho de fazer parte dessa família. Como também mandar um abraço para o mestre Valdir Cavalcante, que é o presidente da FPAMC, o Projeto Social Guerreiros de Cristo, a qual eu lidero e faço parte. Ele é filiado nas duas federações, está totalmente regularizado, e é importante, né, que a gente possa prestigiar as pessoas que dão um apoio a esse trabalho. Mas voltando, fui campeão pernambucano. Sim, isso que eu queria saber, e o internauta também. Foi campeão de quê? Fui campeão pernambucano de luta livre esportiva. Essa competição realizada no Recife? Foi em Recife. Sim. Campeão pernambucano de luta livre esportiva. Fui campeão pernambucano de jiu-jitsu. Fui campeão Nordeste Pro de submission, que é o jiu-jitsu sem o kimono. Fui campeão do Agreste Open de jiu-jitsu também. Fui o primeiro atleta a ter um cinturão de artes marciais, que foi de kickboxing, aqui de Palmares. Inclusive eu tenho a honra de dizer que também tem um aluno que treinava no projeto, sim, que foi embora para o Rio de Janeiro e que representa Palmares fora do estado de Pernambuco, ganhando um cinturão de boxe. É o primeiro atleta que ganhou o cinturão de boxe na história. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Ele está fora, inclusive lutou Filho até natural do Palmares. de Palmares, lutou até no Jungle Fight, o terceiro melhor evento e o melhor evento da América Latina. Que maravilha, E né? tem feito um trabalho incrível fora da nossa cidade. Então, assim, como atleta, consegui o Campeonato Brasileiro de Kickboxing. E hoje... O brasileiro foi realizado onde, Nicolas? O brasileiro foi realizado em Olinda. Porque eles convidam os estados para vir para algum lugar, e a Federação Pernambucana fez um convite e, juntamente com outras federações, criaram o brasileiro para que a gente pudesse participar. E o campeão foi o palmarense Nicolas. E também teve outro. Sim. Teve outro daqui de Palmares também, Fernando Santos e Renato Batista. Também Fernando trouxeram Santos. Esses atletas estão em atividade? Então sim, todos eles. Que coisa boa. O Renato é da minha equipe, me auxilia bastante, me ajuda bastante. Que as pessoas dizem assim, Nicolas é o dono do projeto. Não, na verdade a gente lidera esse projeto com muito amor. O Renato trabalha juntamente comigo, juntamente com o Matheus, juntamente com minha noiva Flávia, para a gente cuidar desses atletas. E ele comigo vem dando aula, a gente continua auxiliando os atletas. Inclusive aluguei um local lindo para os atletas lá de Isso, eu queria saber onde é que funciona, como funciona, se existe pagamento de matrícula, se é de forma gratuita, não é? Essas demandas, qual o foco desse trabalho, essas coisas todas que eu sei. O nome é muito lindo, né? A gente já sabe, Guerreiros de Cristo. Mas se eu, por exemplo, não sou cristão, eu sou. Mas se eu não sou evangélico, eu poderia participar? Pode participar? Ou tem que ser evangélico? O projeto Guerreiros de Cristo, Sim. ele não tem distinção Ótimo. entre as pessoas. Lá, o tratamento é totalmente isonômico. A gente trata as pessoas totalmente de forma que ajuste a sua realidade. Então, as pessoas lá que querem treinar podem ficar à vontade, não é cobrado mensalidade, a gente não cobra nenhum tipo de taxa. Nós trabalhamos mesmo em favor do esporte. Quando eu comecei, era muito difícil, porque o esporte aqui em Palmares não era tão divulgado quanto hoje. Então, precisava treinar com algumas pessoas, né, para ter um material humano para poder competir. Então, eu tinha que treinar, tinha que ensinar para poder treinar e poder competir. Então era muito complicado. Você não tinha outros atletas, Você né? não tinha outros atletas. Então daí o projeto começou a nascer daí. Porque eu fiz, vou chamar fulano para treinar comigo, vou chamar cicrano. Aí começou quando vinha a garagem da minha casa, estava com 12, 13 atletas treinando Eu comigo. me lembro uma certa feita que o professor Erivan Lopes, né? Esse cara guerreiro, esse cara histórico, esse batalhador. Eu me lembro muito que ele morava ali na Praça de Santo Amaro e eu no Pontilhão. E nós estudávamos no antigo Senai. Centro de Formação Profissional Luzia Pedrosa, antigo Senai. E ele, naquela época, era atleta e estava exatamente competindo para mudar de faixa, né?
E você falou uma coisa muito importante. Eu fui muito sparring de Erivan. Apanhei tanto no mundo que desisti. Ele preparando-se um homenzarrão, com aquela técnica toda, além da força, ele é um cara muito técnico, e que ele foi naquela mudando as faixas, etc, etc. E ele me levava, como você mesmo está dizendo, ele me ensinava, dizia, eu vou te ensinar a fazer como fazer um rolamento, porque se tu cair, tu vai fazer isso, como você se defender. Então, realmente, ele tinha que me ensinar, para eu servir exatamente de sparring dele. E você fala uma coisa interessante, no seu tempo já era assim. Já era assim também, a gente não tinha atleta, então daí surgiu o projeto. Então assim, hoje eu digo para as pessoas, para os meus meninos que estão no projeto, hoje eles têm um tapete olímpico, o mesmo tapete que é usado nas Olimpíadas, tem no meu projeto. Que bom, rapaz. Hoje eles têm um tatame, que vai ser um ringue logo, a gente tá dizendo aos internautas, isso é na cidade dos Palmares. E assim, hoje eles têm tudo que eu não tinha quando iniciei. Então hoje eu espero que essa próxima geração de esportistas seja muito melhor do que a minha. Né? Tem outros atletas aqui de Palmares que também passam a mesma dificuldade, eu não sou o único que passa por isso. Tem vários. Mas essa futura geração aqui de Palmares vai ter um resultado muito maior, porque tem o que a gente não teve. Ser pioneiro no esporte é uma grande dificuldade. E a gente, como pioneiros do kickboxing, da luta livre esportiva, da luta olímpica, passa por essas dificuldades. Eu tenho um aluno que ele ia competir o brasileiro de luta olímpica. Ele ganhou os estaduais, mas infelizmente no ano novo ele sofreu um acidente de moto e quebrou a perna. Meu Deus. Mas é um talento incrível, mas logo logo está recuperado e vai voltar a competir naturalmente. Ô Nicolas, me chamou a atenção. Você disse que os equipamentos, graças a Deus, né? A gente já tem nesse projeto Guerreiros de Cristo o equipamento que existe, vamos dizer assim, no mundo todo. Porque hoje, graças a Deus, foram abertos do governo Collor para trás, foi aberto o mercado internacional, e eu me recordo muito que hoje você pode comprar qualquer equipamento em qualquer país, né? Eu tinha muita dificuldade naqueles anos antes, porque a gente nunca, eu como trompetista, o meu sonho era tocar num trompete americano King. Eu nunca pude naquela época, até aquela época, porque a gente só tocava nos Veris Van Gris, que era de fabricação nacional. Com essa abertura, hoje a gente toca e compra o instrumento que deseja. Eu, graças a Deus, eu tenho dois. Eu tenho um instrumento americano King, que eu sonhava, foi um presente do meu pai, saudosa memória, músico, Gesualdo Marques de Mello. E tem o que eu mais gosto também, agora na atualidade, que é o Yamaha, um japonês. Pergunto eu, e como é que se mantém um projeto dessa envergadura, com equipamentos evidentemente olímpicos, não é, utilizados no mundo todo, com tipo de recurso? Quem é que mantém esse projeto? Inicialmente, o projeto ele contou com a ajuda dos familiares. Eu treinava num tapete de casa, para você ter ideia. Eu treinava no tapete de casa, aí quando a gente se mudou em 2013 para aqui para o mercado, no prédio do Seu Joel, o Marconi Pezão, que foi meu professor de kickboxing, alugou um espaço lá, a gente tinha uma academia, ele tinha academia particular, e a gente ajudava ali, fazia um treino. A mensalidade era muito baixa em relação às outras academias. E a gente fazia os treinos lá. Daí, quando saí do prédio, o Marconi foi morar em Caruaru, a gente ficou sem local, sem condição de alugar. Eu peguei um galpão da minha família, na Granja de São José, ali em Santa Luzia. Tinha um galpão, a gente limpou o galpão, a gente conseguiu raspa de pneu, passou uma lona por cima e começou a treinar ali, com tatame, fazendo tatame ali. Mas, graças a Deus, uma pessoa que eu posso dizer que foi um anjo na minha vida, que foi uma pessoa que ajudou e é o pai do esporte aqui em Palmares, do Projeto Social Guerreiros de Cristo, Mestre Álvaro Moraes. Ele, como presidente da FEPLA, ele vendo nosso trabalho, vendo que nosso tatame estava pequeno para o quantitativo de crianças, que a gente tinha 42 atletas, o espaço ficava muito cheio, tinha que dividir 2 turmas, né? Como eu era voluntário, eu perdia muito tempo, por exemplo, dava aula de 6 horas, chegava em casa de 11 horas da noite. Então, o mestre Álvaro sensibilizou e nos concedeu a metade de um tapete olímpico. Cada peça, ela mede 2 metros por 1. Né? E eu tenho 33 peças, ou seja, eu tenho um tatame gigantesco. Que beleza. Então, ele concedeu pra gente, foi buscar lá em Casa Amarela, distante. A gente pegou um caminhãozinho, foi até o vice-prefeito Aginaldo Lessa que doou esse caminhão, a gente foi buscar.
trouxe para a Granja, continuou Vice-prefeito fazendo da época, na né? época. Aguinaldo Lessa. E doou, a gente começou a fazer. Então, assim, teve muito mais parcerias. Minha mãe, como funcionária pública estadual e municipal, ela me ajudava a custear bastante essas despesas, né? Porque tem a despesa com energia, tem despesa com limpeza, tem despesa com várias coisas. E também as amizades, que sempre tive amigos que acreditaram. Um exemplo, a gente passou um ano, quando saiu da Granja, que a gente viu que não era um local tão adequado, tinha aqui uns ajustes que a gente não tinha condições de fazer. Fomos para a garagem do meu amigo, Matheus Lima, a mãe dele, a professora Leonilda, que mora ali, perto do bar de bola ali, Sim. concedeu a garagem por um ano, sem cobrar nada da gente. Coisa de Deus. Então a gente sempre teve amigos que puderam acreditar, né? E hoje? Como é que Hoje- nós estamos? Funcionando onde e como? Não tem Com ou sem ajuda? A rua do bar da Lucidez tinha a academia de Jefferson de musculação. Ali é o bairro de Santa Rosa. Santa Rosa. Isso. Aí a gente pegou, alugou esse prédio, o Jefferson desocupou o prédio, nós alugamos. O prédio tem 23 por 13, o prédio é enorme, não tem nenhuma coluna, espaço todo na cerâmica, todo coberto. E lá eu alugo o prédio e concedo para os meninos do meu próprio salário a disponibilidade do acesso ao esporte. Outra hora eu já fazia quando não era vereador. Então hoje, sendo vereador, eu posso dar o melhor, eu vou contribuir com o melhor. Então aluguei Você o espaço. utiliza parte do seu subsídio como vereador para investir nestes projetos, né? Nesse projeto. Tirando crianças exatamente das ruas, orientando famílias, né? Afastando da droga ou das drogas de um modo geral, não é? E também fazendo inclusão social, porque certamente ele pode não ser um atleta de ponta, mas ele vai aprender a respeitar, ele vai entender o que é disciplina, ele vai entender o que é hierarquia, poderá não ser um grande atleta, mas vai ser um grande homem ou uma grande mulher. São quantos alunos, Nicolas, Hoje eu tenho 43, 44, tem essa faixa, né? Assiduamente no treino mesmo comparece sempre numa média de 20 a 25, né? Porque sempre tem algumas pessoas que faltam por Sim. motivo de trabalho, que tem algumas pessoas adultas também na turma, né? Mas como o ex-secretário de esporte, como uma pessoa que gosta do esporte você mesmo, a gente sabe que o esporte é uma ferramenta social de extrema importância, né? E lá no Projeto Social Guerreiros de Cristo, nós não temos a missão só de fazer um campeão de tatame. Isso. A gente tem a missão de formar um cidadão, porque é o seguinte, o esporte ele agrega muitos valores positivos ao cidadão, que vai de fato proporcionar um material humano melhor na sociedade, como você mesmo falou, a questão de proporcionar uma pessoa mais respeitosa, uma pessoa que sabe entender o próximo, sabe o seu limite, sabe entrar e sabe sair nos cantos. Então é fundamental isso, e as artes marciais não é puxando pro meu lado não, mas eu acho que as artes marciais ela reforça muito mais essa questão da hierarquia, respeitar o mais fraco, respeitar o mais graduado, o mais velho, a pessoa que realmente está ali acima de você, a hierarquia. Então é importante e eu estou querendo ampliar o Projeto Social Guerreiros de Cristo para também ter aulas gratuitas de inglês, quando a gente voltar. Sim. Porque eu tive um convite para ir para os Estados Unidos, para a Califórnia, passar um tempo lá, só que como eu não sei falar inglês fluentemente, eu fiquei meio receioso. Isso. Né? Porque Quem não como é que fala eu vou uma dar língua aula? hoje não pode, de sorte alguma, né, prosperar, infelizmente. Infelizmente. Hoje é uma exigência, hoje é uma necessidade extrema. Tem que falar. Aí o que acontece? Para que não haja a mesma coisa com os meus atletas, eu estou querendo gerar essa oportunidade Muito bom. para que eles possam ter um inglês, tanto para a área profissional, como também na área esportiva. Porque a tendência hoje dos atletas brasileiros é migrar. Intercâmbio, às Temos vezes intercâmbio também, né? e tudo mais, e é importante isso. Então vou investir também nessa questão das aulas de inglês gratuitamente. Ô, Nicolas, mas pergunto mais. Ainda hoje, então, quase 43 alunos, 40 e poucos alunos, você ainda continua como pessoa física ou esse projeto Guerreiros de Cristo, ele já é pessoa jurídica? Se não, já imaginou torná-lo uma pessoa jurídica? Porque a gente sabe que neste mundo, em sendo pessoa jurídica, poderá, ad futuro, não é, conseguir firmar convênios com a municipalidade, com o Estado, com a União, e em especial até conseguir, quem sabe, algumas emendazinhas parlamentares, utilizando, claro, a sua posição como vereador e o próprio partido, né, que tem deputado federal, que no caso do PCdoB nós temos
Renildo Calheiros, temos o deputado estadual também aqui, que é o João Paulo, ex-prefeito, né? E, só que, lembrando que se não for pessoa jurídica, você não vai ter oportunidade nenhuma. Já é pessoa jurídica ainda não? Não, o projeto não é pessoa jurídica. Certo. Pretendo regularizar esse projeto. Isso. Quando iniciei o projeto, eu iniciei de boa fé, de boa vontade de querer realmente ajudar a população. Eu queria oferecer algo, o serviço. Então, hoje eu digo a você, o projeto ele é executado, sempre foi executado, mas nunca teve uma documentação, não existe uma questão disso, de organização. Eu estou passando a organizar ele desde o início do mês que eu estou trabalhando nisso para organizar, né? para ele poder de fato receber recursos também, para que a gente possa investir ainda mais nos atletas, porque de fato eu tenho vontade, eu tenho alunos também que precisam de uma assistência e quero também ampliar esse projeto. Então tem locais da nossa cidade que tem uma vulnerabilidade e um risco social muito grande. Então o esporte é nada melhor do que uma ferramenta de inclusão. Então quero colocar o Projeto Guerreiro de Cristo em alguns bairros do nosso município, principalmente nos bairros fazer extensões, para ele poder de fato proporcionar outras coisas também. Nós temos aqui um índice de fome muito grande em nosso município. Então, além do esporte, eu quero ofertar, se tiver ajuda de umas emendas futuras, alguns sopões solidários, algumas cestas solidárias. Ele tem muitas fazer ideias, um trabalho. Né? Mas eu vou lhe interromper, interromper, porque a gente vai continuar com essa entrevista palpitante, não é? Entrevista inteligente com o nosso querido Nicolas Alves, vereador de primeiro mandato do município, mas acima de tudo, grande cidadão, professor campeão brasileiro de artes marciais e também um dos mentores ou diretores do projeto social Guerreiro de Cristo. Mas nós vamos fazer uma pausa para os nossos comerciais e em seguida, você internauta, não saia daí. São 2 minutos, 2 minutinhos, que eu vou voltar agora entrevistando não mais o atleta, não mais o campeão brasileiro, mas o político, o vereador. Vou fazer uma pergunta e ele só responde depois dos comerciais. Como é que nós estamos no município dos Palmares nesses 100 dias de administração? O Poder Legislativo e o Poder Executivo. Depois dos comerciais, você fala sobre isso. Visite Palmares, a terra de Ascenso Ferreira, de Hermilo Borba Filho e Murilo Lagreca. Hospede-se na pousada Marques de Melo, a sua casa em Palmares. Venha visitar o FEMALI Laboratórios, que fica no endereço Letácio Montenegro, em frente ao estacionamento do Bradesco. Ou agende a sua visita pelo telefone 3661-2878 ou pelo zap 997385110. Estou aguardando vocês. Estamos voltando exatamente a pergunta que fiz anteriormente. São 100 dias, não é, de mandato de Nicolas, vereador. Eu conheço, eu tenho lhe acompanhado. Estou muito feliz e satisfeito com a sua desenvoltura, com o seu comportamento, com a sua forma de fazer política, que é justamente esta. Você está sempre pensando com ética no bem comum.
E esse é o objetivo maior. Queria que você fizesse uma avaliação, logicamente, desses 100 dias, passando pela Câmara, vereador Nicolas, e, evidentemente, se puder fazer uma radiografia das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no nosso município. É muito importante a gente analisar que os 100 primeiros dias, eles são indícios de como vai ser os próximos anos, ou até então o primeiro ano. Nos 100 primeiros dias eu tive a felicidade de ter algumas matérias em 2 blogs, o blog do Silvinho e o blog do professor João Sobrinho, noticiando que teria sido eu o vereador destaque pelo trabalho que eu tinha feito atuando. Nesses 100 primeiros dias consegui realmente aprovar 2 projetos de lei. Um projeto de lei que proíbe o Executivo Municipal de inaugurar uma obra inacabada ou não estando a pronto uso, fazendo com que, vedando aquelas práticas de obras eleitoreiras, ou seja, eu vou inaugurar um PSF em tal bairro, inaugura esse PSF, aí está faltando sonar, está faltando foco, não tem a recepcionista, Os não tem móveis nada. e utensílios, não tem os Não tem equipamentos, mas já inaugurou. Mas inaugurou. Então, não vai poder mais inaugurar, foi aprovada a lei, Interessante. e não vai mais poder inaugurar esse tipo de obra, porque aí é o 171, é o estelionato eleitoral. Então, a gente vai vedar isso para que a população tenha um mecanismo de defesa para escolher, nos próximos anos, os líderes do Executivo, os membros do Legislativo, que possam trabalhar conforme a sua função. Também aprovei outro projeto de lei que foi destaque entre as mulheres, que foi a questão dos cartazes informativos nos prédios públicos municipais, informando os direitos das mulheres que sofreram violência sexual. Ou seja, informando que ela tem direito a ir para a unidade de saúde, sem precisar noticiar, fazer o boletim de ocorrência na delegacia para ter o atendimento, para ter o acesso às pílulas anticoncepcionais, aos remédios que vão ser um remédio que vai combater a questão da contaminação de doenças sexualmente transmitíveis, a questão em futuro de uma gravidez desejada, o Executivo proporcionar como poder público todo o suporte para essa vítima. Então, esses projetos que foram aprovados em apenas 3 meses... Mas isso aí é um projeto, isso foi uma lei? Projeto de lei, já foram aprovados. Então já é lei. Já foi é lei. sancionado? Foi. Oh, muito bom, muito bom. E o que acontece? Hoje a gente passa por esse processo, né, de informar aos eleitores as atuações do Legislativo. Então, hoje a Câmara Municipal ela tem feito um trabalho de destaque. Gostaria de mandar um abraço ao presidente da Câmara Municipal, Fernando Godoy, que tem feito um trabalho muito bom em relação à administração da casa. Inclusive, ele fez até um projeto que coloca um acesso entre a população e a Câmara. A população vai enviar sugestões. Essas sugestões irão passar para um arquivo onde os vereadores poderão analisar e fazer essas sugestões ser transformadas em requerimentos e projeto de lei. Então, hoje a Câmara Municipal, nesses 100 dias, eu posso dizer que tem feito um trabalho honroso e à altura do povo de Palmares. Enquanto a gestão municipal, é muito cedo ainda para dizer para onde os indícios apontam, mas houve algumas melhorias sim, existem algumas falhas também que precisam ser corrigidas, mas hoje o que eu posso dizer é que não está tão prejudicial ou muito bom, mas está realmente caminhando numa expectativa boa. Então, o Executivo ele tem algumas melhorias, como, por exemplo, a questão da diminuição da fila de espera das pessoas da saúde, ou seja, já está diminuindo bastante essa fila. A questão da vacinação está bem rápida em nosso município, graças aos profissionais de saúde, que mesmo trabalhando em condições, tendo um salário um pouco abaixo, muito abaixo do piso nacional, tem se empenhado bastante. Ontem mesmo consegui, através de requerimentos que eu tinha feito, agilizar essa questão do Previne ir para a Câmara. Conversei com o Conselho essa semana, o Conselho encaminhou para a Câmara de Vereadores votou o projeto de lei do Executivo para garantir que o Previne Brasil fosse pago aos servidores da saúde, porque o antigo PEMAC foi substituído e passaram-se mais de 4 meses os funcionários sem receber essa gratificação. A gestão se comprometeu em pagar o retroativo de janeiro em diante e espero que assim seja para garantir a esses funcionários uma qualidade de vida. Não adianta chamar de herói se não puder, de fato, o herói bancar a própria despesa de sua casa. Ô Nicolas, mas existe uma polêmica, pelo menos assim nas redes sociais, né?
que a gente sempre chama a atenção. É muito interessante você checar uma notícia, saber qual é a fonte para poder compartilhar, não é? Porque nós sabemos hoje que já era, mas as pessoas estão tomando muito mais consciência agora da gravidade da prática do crime cibernético, ou seja, da prática do crime praticado nas redes sociais, que as pessoas às vezes pegam fake news, né? Alguém denegrindo a imagem de autoridades, de homens e mulheres, até às vezes famílias inteiras, e começa a propagar uma coisa sem saber exatamente qual a fonte, se aquilo é verdade. Então você vai ser responsabilizado criminalmente e vai poder, logicamente, pagar, né, caro pelo seu ato de irresponsabilidade. Mas o que eu estou querendo saber é o seguinte: houve uma polêmica, pelo menos inicial, porque era uma prática aqui no município dos Palmares e em outros municípios. A gente sabe também que isso acontece no Brasil todo, que alguns vereadores, em especial aqueles ligados à área de saúde, não é? Em outros governos, em outras épocas, em outros municípios, eu não sei como é que estão, mas também acontecia essa mesma prática, que eu trabalhei ao longo dos anos em Barreiros, trabalhei via Água Preta, vim em Joaquim Nabuco, a gente viu em Maranhão, a gente viu na região da Mata Sul e no Brasil todo. Era que o vereador, não é? Exatamente voltando ao assunto, eles eram as pessoas que utilizavam-se exatamente dessa área de saúde, não é? Dos exames de imagens que são caríssimos, etc., coisa e tal, e as pessoas não conseguiam esses exames mesmo, não é? Lá com a prescrição médica, ele não conseguia realizar sua ressonância, sua tomografia, enfim, um exame de imagem, só conseguia se fosse através dos vereadores. Vi uma entrevista do prefeito, salvo engano, um áudio, ele dizendo que aquilo não aconteceria mais no município dos Palmares. Como você é zeloso, eu vejo que você acompanha muito, não é? Eu tenho visto você nos postos de saúde, acompanhando alguma coisa nesse sentido. Como é que está? Estão ou não ainda trabalhando nesse sentido? Hoje mudou a sistemática. Vê bem, nós como operadoras do direito, sabemos que em nosso artigo 6º diz que a saúde é um direito de todos, né? Isso. Ou seja, não precisa mais ninguém outorgar esse direito, porque já está efetuado e estipulado, preconizado por lei. Então, eu sou contra essa prática, inclusive eu não fiz parte dessa prática. Também gostaria de dizer que existe um meio termo, nem toda matéria a gente pode ser totalmente radical, porque tem vereadores que podem ajudar, encaminham, pega a mão dessa pessoa e leva na secretaria, porque muitas das vezes as pessoas não sabem de onde solicitar e estão precisando, então alguns vereadores não vão pedir para ele, está pedindo para o povo, mas também tem essa questão das pessoas que usam realmente a máquina pública incansavelmente para obter o seu interesse e favorecimento pessoal. Na gestão atual, no atual momento, até o presente momento, não está existindo isso. Boa. Não está existindo isso, essa fila aí que tinha antigamente de pessoas que passavam, não está passando mais, tanto que a fila de espera tem diminuído bastante, as pessoas estão elogiando essa questão, né? Existem falhas no governo? Sim, existem, claro, como todo qualquer governo, mas enquanto o tocante dessa temática, não, realmente o prefeito Júnior ele tem dificultado bastante esse tipo de prática. Quando você colocou, eu disse e continuo dizendo, a nossa preocupação e a nossa crítica é no sentido construtivo, não é? É lembrar o seguinte, que o vereador, sim, não está proibido e eles fazem, que eu já fiz também, muitas e muitas vezes, quando tive 3 mandatos de vereador neste município dos Palmares. Um como presidente da Câmara. E um como presidente da Câmara, lembrando o seguinte, que as pessoas batem nas nossas casas, não é? E o vereador usa seu carro, o carro da família, vai exatamente atender aquele cidadão. E não vejo nenhum crime, eu não vejo nenhum crime de um vereador, lógico, com muito mais poder, atendendo a um cidadão necessitado, procurar a demanda ou a Secretaria de Educação, o secretário, para despachar com ele. Não vejo nenhum crime procurar exatamente um cidadão ou uma cidadã do município
na infraestrutura por conta das ruas, da iluminação. Não há nenhum crime se procurar um secretário de saúde e dizer, essa senhora aqui, ó, já está 2, 3, 4, 5 meses, está precisando. Isso aí a gente sabe que até é elogiável e todos devem fazer, né? O que não se pode fazer, e pelo menos você diz que essa prática não está existindo, era a forma, como pelo menos havia denúncia no sentido de que temos aqui 50 ressonâncias magnéticas, se é o nome é esse que eu não sei, ou tomografia. Então são 50, são. Quem são os 5 vereadores da base? A, B, C, D, E e F. Então dá 10 para cada um. Então, qualquer cidadão que procurasse um tipo daquele exame, não tem acesso. Quando chegava lá, não tem acesso. Quer dizer, ó, fala com fulano de tal que ele resolve. E o cara lá ia resolver. Quer dizer, prática criminosa que deve ser coibida. Para a gente não misturar a crítica construtiva. Continuo dizendo, o vereador deve fazer e despachar, procurar todos os secretários municipais, não é? Na esfera estadual, o secretário estadual, e da União, os seus secretários, seus ministros, o que é que seja. Porque é o papel do vereador. E ele é o representante do povo. E muitas vezes a gente sabe que aquele cidadão não vai ter muito acesso, tem dificuldade, às vezes é tímido, não tem conhecimento do direito que tem, e o papel do vereador é fazer isso. Mas desta forma, sempre procurando as autoridades. Eu fico feliz em saber dessa situação. Mas, Nicolas, um ping-pong rápido. Como é que vão os esportes, de um modo geral, em Palmares? De modo que essa pandemia teve um avanço muito grande, a gente recentemente saiu de um lockdown, a prática esportiva do nosso município ela tem, de fato, parado. Né? Em razão da pandemia. Em razão da né? pandemia. Mas espero que dias melhores venham, que a gente possa sonhar, né, que o prefeito resolva a questão do ginásio de esporte. É isso que eu queria lhe perguntar. Nós temos aí uma situação séria, né? Nós temos um ginásio de esporte inacabado ali na antiga Sulanca, não é? Que fora construído na época pelo governo Enoelino Magalhães. Um ginásio, inclusive, muito bom, que atende uma capacidade de aproximadamente 5.000 pessoas. Ele está ali. Aí alguém que conversa dizendo que ele está exatamente sob júdice, outro diz que não pode ser realizado porque foi condenado, outros têm laudo contrário. E, na verdade, eu tive, como presidente da Liga, a oportunidade de investigar isso e não é verdade. Aquilo ali está pronto para ser reformado. E falta pouco. Ali só faltam justamente as cobertas, porque as colunas já estão no local, e hoje a coberta já vem pronta, né? Com a estrutura de ferro e, logicamente, o acabamento, os pisos, os banheiros. Ali tem lanchonete, ali tem banheiros para o público, ali tem vestiários. E eu estou dizendo isso porque eu acredito que tenhamos isso. E você, com certeza absoluta, é o nosso representante e nós vamos cobrar sempre, porque você primeiro sabe da importância. Não é? Como também o nosso Ulisses Arcanjo de Oliveira, aquele estádio de futebol, não é? Que está lá exatamente precisando sempre de reparos. Houve uma grande melhora, vamos dizer verdade, que na gestão ainda do ex-prefeito Altair Bezerra e o secretário Jário deram uma melhorada, organizaram, fizeram isso daí. Mas precisamos com urgência do ginásio de esportes, precisamos de um estádio de futebol, precisamos aí de uma pistazinha de atletismo, precisamos também de rampas para outro tipo de prática, e você tem a cara de cobrar tudo isso. E o jovem prefeito tem a obrigação de fazer e devolver isso, né, Nicolas? Eu vou aproveitar essa informação que colhi agora e vou fazer um requerimento para a próxima terça-feira, solicitando ao chefe do executivo que, em vez de buscar construir do zero, a gente possa construir o ginásio de esportes naquela construção que está ali a pronto uso, mas que falta realmente os acabamentos, não é isso? O ginásio de esporte, que a gente sonha também, até naquele local mesmo, o ginásio de esporte, o Portelão. Havia até uma emenda parlamentar do deputado federal do PMDB, Raul Henri. Não sei se essa emenda, em razão de mudanças de políticas, ela vai existir, né? Para 2021. Ela sim, era específica para a construção do ginásio de esporte, o Portelão. Mas essa é uma situação que lutem, que continuem, e vão conseguir sim, em nome de Jesus. Mas não podemos perder o foco do que já é nosso. Bem localizado, está pronto e ali sem exagero. Eu não sou construtor, não sou engenheiro, mas com certeza absoluta,
Portelão vai se gastar 6, 8 milhões de reais. E a gente, com R$500 mil, já começa a funcionar com o ginásio com a capacidade de 5 mil, essa informação para a sua luta, Enquanto com o apoio da gente. Eu fiz um requerimento na semana passada que era referente a colocar o executivo, mandar um projeto para a gente aprovar e colocar no calendário anual da cidade um dia ou uma semana do esporte, onde todas as práticas esportivas, esportes individuais e coletivos, fossem contemplados. Exemplo, vai ter uma semana de festividade esportiva. Aí um dia vai ter taekwondo, judô, o que quiser de artes marciais. Aí também vai ter a parte de futebol, onde vai ter a parte de futebol interbairros, que era importante. Né? Criado por Lulica dos Palmares. Justamente. Para efetivar, colocar no calendário. Era muito importante isso para o esporte de Palmares. Não tem o Forró Mares? É você fazer o seguinte, como sugestão, que a gente está aqui aproveitando já, o tempo é rápido, que o cara é tão bom que passa rápido. Fazer também um requerimento no sentido de que seja feito um calendário esportivo da Secretaria Municipal de Esportes. Por exemplo, eu como presidente da Liga, vou sim apresentar o calendário esportivo de 2021. Nós não fizemos em razão da pandemia, que estamos proibidos, não é, de fazer exatamente eventos de grandes aglomerações. Estamos proibidos. Mas é bom cobrar do município, do poder público, que seja apresentado para a população, através da Secretaria Municipal de Esporte, o calendário esportivo de 2021. Claro, respeitada essa pandemia. Acho isso muito interessante. Então, rapidamente, né, Portelão e a recuperação daquele ginásio de esporte. Um olhar diferenciado por Ulisses Arcanjo de Oliveira, que é o nosso estado de futebol com dimensões oficiais, pelo amor de Deus, fazendo a oposição de refletores, e também, Nicolas, um olhar para o estádio Olímpio de Souza Cruz, de Santa Luzia, que é um estádio mais tradicional, né, que vem dos idos de 1943, é o primeiro estádio oficial da história de Palmares, construído pela Greto Oeste e pelos ferroviários. Então eu sei que é muito desafio, e a gente acredita muito em você, e nós, desportistas e esportistas, sabemos sim, que além de você, temos outros vereadores também que têm esse olhar. Mas, Nicolas, eu lamento profundamente em razão do tempo, e queria deixar esse espaço para suas considerações finais. Queria agradecer, primeiramente, pelo seu convite. Para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui. O tempo passou tão rápido, né, que a gente nem percebe. Que só a gota. Mas, para mim, foi fundamental a gente estar aqui conversando. E digo para o povo de Palmares, digo às pessoas que estão fora da nossa cidade e estão nos acompanhando, que como vereador estou aqui à disposição do esporte, da saúde, da educação, de todos os pilares sociais e políticos do nosso município. E também vou aproveitar as suas ideias, porque, como já disse inúmeras vezes, e agora em espaço público também vou falar, você é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa a qual me gera inspiração, né? Porque a sua forma de falar, a sua forma de portar, para mim é um exemplo. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui com você conversando. E posso dizer, dias melhores estão por vir. Vou trabalhar o máximo possível em operagem máxima para contribuir com a sociedade palmarense como vereador, como pessoa mesmo, como atleta, que ainda continuarei competindo. E fazer o melhor possível. Agradeço a você a oportunidade, agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando e peço a Deus que essa pandemia seja resolvida o quanto antes para que a gente possa voltar à normalidade como pessoas melhores, como pessoas que entendem agora o que é necessário, olhar mais o próximo, olhar mais a saúde e ver que essas coisas todas são passageiras. Amigos internautas, infelizmente chegamos ao final de mais um programa Boa Prosa. Hoje, com o vereador, com o atleta, com o professor Nicolas Alves. Renovamos o convite para estarem conosco na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, na sua web TV Unomaster, a sua TV inteligente. E lembrem-se, o tamanho da sua visão depende exatamente da montanha, da altura que você sobe. Não tenha medo de altura. Até mais!